Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais uma oficina nossa, a última, né? Da nossa trilha aí de pré-incubação. Primeiramente, parabéns para vocês, né? Por terem seguido, né? Até o final. A gente agora está no fim, né? Já estamos agora na oficina de pitch. Então, assim, gostaria de parabenizar vocês. Dizer que isso é um começo de uma grande oportunidade, né? Que a gente tem. E essa nossa trilha de pré-incubação, a gente pensava, não, logicamente que o projeto de vocês, né, vocês maturarem, o projeto é importante, mas mais do que isso, a gente gostaria de formar atores, né, atores que saibam como que funciona esse processo de inovação, né, e o potencial que isso tem de mudança de vida, enfim, de você mudar o seu meio e trazer uma solução para a sociedade mesmo, né. Então, a gente fica muito feliz de ter vocês como agora disseminadores, né, dessa cultura inovadora, disseminadores do parque também, né, a gente sabe que o parque é para todos, né, e sem muito enrolação, queria apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Ana Carla Castello, né, não é a Castela. Não, eu não canto. Então, assim, a Ana Carla, para quem não conhece, a gente já conhece há um bom tempo. Ela nos deu suportes para a Cidade Inteligente aqui no nosso município. Ela foi a nossa mentora aí no processo de Cidade Inteligente. Também é participante da governança do Ecossistema Local de Inovação, que aqui tem a Carla e o professor Leonardo, que fazem parte. Eu também faço parte da governança do Ecossistema Local. Então, assim, na Carla, assim, anos de experiência e inovação, né? E todos os anos, todos os dias, sempre aprendendo cada vez mais, né? E eu convidei ela porque a gente tinha visto já uma palestra dela de pitch há algum tempo atrás, ano passado? Ano passado, então assim, tem um vasto conhecimento aí sobre inovação e eu vou deixar ela se apresentar, enfim, ela fazer a palestra dela. Obrigado pela presença de todos e boa noite. Quem sou eu? Sabe que eu não sei muito? Porque eu entendi que eu sou muitas pessoas. Eu entendi que eu tenho buscado aprender todos os poros do meu corpo. Porque, na verdade, eu acho que o princípio da vida é esse. É você pegar a sua ideia, melhorar, aprender alguma coisa, testar, melhorar, aprender outra coisa, testar, melhorar. Não sei isso, vai aprender. Não serve, não consigo aprender, arruma alguém que faça para você. Mas esse é um movimento constante que a gente faz. Quem sou eu vou falar daqui a pouquinho. Basta ser somente a Ana Carla Castello, 62 anos, com muito orgulho, feliz com o que eu faço, e todo santo dia eu estou inovando, eu estou buscando um aprendizado. Uma coisa é certa, o meu corpinho chegou nessa idade, o meu cérebro ele ficou entre os 25 e os 30 e olhe lá. Meu joelho às vezes me lembra que eu tenho medo, eu tenho muito mais. Mas até lá, não estou preocupada com isso. Segundo o que eu ouvi num show que eu assisti recentemente, eu tenho a sorte de ter 30 duas vezes, mais 2. Então, nós vivemos assim. Isso para mim não é dificuldade, não é problema, é história. E esses aprendizados todos me serviram para mostrar e para ser quem eu sou e para fazer o que eu faço. Porque o que eu mais gosto é fazer isso. Então, primeiro slide, por favor. Nós precisamos só olhar isso aqui. O futuro dos negócios não será escrito por aqueles que têm os maiores recursos, mas por aqueles que têm a maior capacidade de se adaptar, inovar e se conectar. A quê? Ao que você vê no mundo, ao que você vê no mercado. Para vocês terem uma ideia, eu quis experimentar, porque eu estou mentorando 2 atores no grupo de vocês, e eu quis experimentar o que significa criar um MVP. O que significa desenhar um produto mínimo viável. E eu aproveitei a experiência de um dos meus mentorados, pelo que ele falou, e eu resolvi me desafiar. E me desafiar de que forma? Aproveitando o meu conhecimento para construir, eu posso chamar de app? Posso, né? Pode, uma plataforma. Eu acabei desenvolvendo uma plataforma
aproveitando a IA, aproveitando o meu conhecimento e aproveitando toda a estrutura, porque eu queria experimentar o que vocês estão fazendo. Quando a gente fala em pitch lá no final, é porque a gente já comprou a nossa própria ideia. A gente já desenhou a nossa própria ideia, início, meio e fim. E ela vai melhorar, e vai melhorar, e vai melhorar. A minha experiência foi justamente no Startup Weekend, que nós tivemos a oportunidade de fazer um Online Brasil. E no Online Brasil, eu acabei compondo uma equipe que tinha uma pessoa do Pernambuco, eu do Mato Grosso do Sul, outra do Mato Grosso, outra de Roraima e outra de Rondônia. Nós nunca tínhamos nos visto antes. Então, houve uma rodada em que o projeto de foi aprovado, né, todos concorreram, e desses 7 projetos eu tinha que escolher um para participar, ver se a equipe te aceitava. E nós nos juntamos nessa equipe. E o projeto chamava-se Roça Rica. A ideia era crédito para o pequeno produtor. Quando nós fizemos a primeira rodada de validação, nós descobrimos que o pequeno produtor mal tem a própria terra. Como é que ele vai conseguir um crédito? E nós mudamos absolutamente tudo do projeto. Só sei que em 48 horas nós mudamos conceito, projeto, desenho, estrutura, tudo. E para nossa felicidade, a nossa equipe tirou o primeiro lugar de todos os grupos. Então, isso deixou claro que você precisa parar, olhar, rever, entender, saber que você precisa melhorar aqui e mudar aqui. Não tem problema. O problema é insistir no que efetivamente você sabe que está patinando, porque no fundo você sabe que está patinando. Agora eu vou mostrar para vocês o que virou esse produto mínimo viável. E eu fiquei muito orgulhosa, porque agora eu e a Yá estamos de conversas íntimas, né? Acabou que, de tanto ouvir um ponto ou outro, eu vou mostrar para vocês o que virou para a gente poder entrar no pitch. Vou apresentar para vocês o Pet Shop Experience. Eu criei isso início, meio e fim. Como vocês podem ver, isso aqui é para um Brasil-Paraguai, porque tem até a configuração do Guarani ali no canto. É um pet shop que vende lá e que pode vender também em reais para ter uma ideia. Então, o que a gente fez? Aqui, a gente cadastra o produto, só vai descendo mais um pouquinho. E lá embaixo já sai uma lista de produtos que eu posso editar, que eu posso descartar e que eu posso saber que eu tenho o estoque mínimo, eu tenho o estoque atual e eu sei quando eu posso comprar novamente para repor. Não tem perigo de faltar. Ah, mas o que isso tem a ver com a inovação? Já chegamos lá. Faço o seguinte, cadastrei o produto, agora vem lá em cima, por favor, e põe na aba clientes e pets. Aqui, uma preocupação que o meu cliente me disse é que ele não sabia o nome dos pets e dos donos. Então, ele nunca conseguia perguntar. E falhava o nome do pet. Muito bem. Cadastro de clientes. Vai aqui na lista, seleciona lá a Ana Silva e lá embaixo você vai saber, ou você vai cadastrar o Rex, que é um labrador que tem 3 anos, que gosta de brincar, come ração com complementos e que não tem nenhuma restrição alimentar, porque isso faz diferença. Mas o que isso representa para uma loja de pet shop até agora? Muda um pouquinho a conversa. Sobe um pouquinho, por favor. Emissor de pedidos. Quando eu puxo o nome da pessoa lá no cliente leva para baixo, aí. Eu já sei que é Ana Silva, para baixo, pet. Tem o Rex. Aonde que a Ana Silva comprou de mim? Modalidade de venda, logo abaixo. Mais para cima um pouquinho. Aí. Eu sei que ela comprou numa feira. Porque eu participo de feira. Para baixo, mais para baixo. Aí.
Que diferença faz essa informação para mim? Eu sei se foi loja, eu sei se foi entrega, eu sei se foi feira. Para que isso serve? Para eu montar a minha estratégia de mercado. Até agora nós falamos em somar informações para isso. E aí eu vou selecionar o produto, tal, vou fazer todo o processo até finalizar. Quando eu adiciono lá no carrinho o produto, ok. Eu coloco adicionar, ele vai adicionar, e eu vou ver se é uma, são dois, são três, quantos são? E aí ele vai pagar em Pix, eu vou finalizar o pedido. Muito bem. Subimos. Histórico. Vai me mostrar a compra que a Ana Silva fez. Se eu colocar o vendedor, beleza. Então aqui vai ter uma lista do mês de todo mundo que comprou de mim. Agora, o detalhe é que essa lista vai alimentar a outra aba, chamada CRM BI. Então, eu vou ter o ticket médio, quantas vendas foram, o faturamento, quantos clientes foram, o produto mais vendido, o cliente que mais comprou e a evolução do faturamento. Isso me ajuda a entender o quê? Fluxo. No fluxo, porque agora eu tenho informação para estudar. E um detalhe é que, lá em cima, por gentileza, eu comecei a cadastrar vendedor. Por enquanto só tem a Ana vendedora, eu. Mas quando tiver o Flávio vendedor, o fulano vendedor, se for classificado, é um outro detalhe de informação que muda a nossa vida. Tá? Qual é a inovação nisso tudo? Essa plataforma, esse app, não existe. Eu criei ele inteirinho. Foram 48 tentativas dentro da IA para ela me entregar esse produto aqui, esse aplicativo, essa plataforma. Aonde que isso faz diferença no seu negócio que está sendo construído? Nesse caso, o negócio já existe. Fui desenhando a partir do pedido dele. Por quê? Porque é uma carência. O que esse monte de informação ajuda a gente a apresentar um pitch? Já vamos falar sobre isso. Se você tivesse um pet shop, você usaria esse aplicativo? Sim. O que você viu nele de interessante? A facilidade de acessar as informações. Facilidade. Possibilidade de eu melhorar as minhas vendas. Possibilidade de melhorar as vendas. Poder colocar o nome do cliente. O nome do pet, o relacionamento com o cliente melhora, porque fala, ô, seu filhão, como é que tá seu pet e tal? Tem mais algum ou tem menos? E dá mais intimidade. O que mais? Tem uma coisa muito expandida ali, né? Tá todo mundo nessa plataforma. Aí tem o ticket médio, você sabe quanto você vende de médio por dia, o que dá para melhorar. Aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver com uma startup? O que isso tem a ver com o projeto? Porque quando você constrói tudo isso aqui, o que você está fazendo com o seu próprio projeto? Você está entendendo ele. Você está vendo a sua necessidade. Você está entendendo que para você entregar para o mercado, você precisa saber como as coisas vão andar. Se eu pegar isso aqui, porque ele vai testar, se eu pegar essa informação, vai ter mais, vai precisar de mais. Mas à medida que ele vai alimentando, ele vai entendendo para melhorar isso aqui. Mas já é um começo mínimo? Este é o meu produto mínimo viável. Foi fácil? Não. Demorei uns 4 dias, mais ou menos, indo e vindo, me dedicando. Por quê? Porque o fluxo eu conheço pela experiência. Mas a prática, a vida é outra. A gente sabe falar bem do produto. E para vender? Quantas pessoas aqui levantariam a mão e usariam isso aqui se estivessem em pet shop? Levante a mão. Já ganhei um mercado bom. Meu pitch deu certo? Só para começar, queria um pitch bem estruturado, porque eu não me apresentei. Agora, eu vou me apresentar. Sou Ana Carla Castelo,
tenho uma natureza curiosa, sou apaixonada por fazer, entender, aprender, é romântico, né? E aí eu entendi uma coisa. Eu sempre me chamava de consultora, consultora, consultora. Falei, mas espera aí, eu faço muito mais que isso. Eu desenho o fluxo para as pessoas, eu desenho a estrutura para elas, a gente desenha as ideias. Então, e eu faço conexões, porque eu somo pessoas. E eu resolvi não me chamar mais de consultora e começar a me chamar de designer de oportunidades e conexões, porque é isso que eu faço. Quando você começa a entender o que você faz, o teu projeto, a tua proposta, o que você começa a fazer? Olhar diferente. Você começa a se empoderar de uma linguagem que vai aparecer lá na frente do seu pitch. Tudo que eu estou falando agora é um desenho que você vai ensaiar no espelho antes de vir aqui. Isso te ajuda muito. Escreva, treine, arrume, repita, treine, arrume o tempo que você precisar antes de vir para cá. Não deixa para os 45 do segundo tempo. É a primeira dica que eu dou com relação ao pitch. Ensaie, ensaie, ensaie. O que eu estou fazendo para vocês agora, eu mudei a ordem. Por quê? Porque eu já estou habituada à ordem. Então eu posso circular nela. Para vocês entenderem que quanto mais preparado, melhor. Ok? Esta Ana Carla aqui começou a entender, primeiro, que a inovação ela não é protagonista. A inovação é autocuidado. Quando você inova, você está cuidando de si, do seu cérebro, da sua capacidade, do seu alcance, da sua conexão, do conjunto completo. É um autocuidado organizacional. Não deixe isso nunca longe da sua visão. Já está bom? Dá uma melhorada, mas testa. Outro ponto. O futuro dos negócios não é escrito por aqueles dos recursos, como eu falei no começo. Eu dei destaque lá. Como é que a sua solução, aqui já fica uma pergunta para a gente refletir no pitch, como é que a sua solução transforma o antes, que é quando o problema existe, em um depois incrível? Como é que você vai mostrar isso para o cliente? Por que consumir a sua solução? Por que investir na sua solução? São públicos diferentes. E a questão da confirmação, o que prova que a tua solução funciona? Está testando? Está conversando? Está trocando ideia? Está amadurecendo? Pai e mãe são suspeitos, esses dois você não pergunta, tá? São suspeitos. Dado, depoimento, conversas graves, tudo isso pode entrar dentro de uma apresentação de pitch de 3 minutos, porque valida o seu problema, valida a sua entrega. Até aqui, ok? Interrompa a hora que for necessário, tá? Mas nós vamos fazer uma atividade, não vai ser só na conversa, não. Daqui a pouco nós vamos entrar em ação. Ok? Então, aqui a gente já começa a olhar. Eu fiz um pequeno destaque. No lugar do encantador, eu usava a expressão mata-dor. Porque, tecnicamente, é isso que o seu pitch deve fazer. Eliminar a dor do cliente, o problema que ele tem. Então, aqui a gente tem o seguinte. Você é um agente de transformação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente não é a opção mais barata. A gente é a opção mais valiosa. E aí, você é que vai imprimir esse valor na hora de apresentar. E um outro detalhe, experiências não são transações comerciais. Quando a pessoa compra, ela tem a experiência. Ela se envolve com a tua solução. Então, não é sorte, é técnica. Treine, treine, treine. Vocês vão levar um mapinha para casa, que nós vamos usar agora, mas ele é para vocês olharem. Estou respondendo essa pergunta? Estou completando esse texto? Ensaio. Se você estiver falando, quanto tempo vai ser o pitch, Vinícius? 4 minutos. Esse é o tempo que você tem para encaixar as suas informações e se tornar interessante. Aqui tem uma coisa muito interessante. Não é sobre quanto vai custar, é como e que problema a solução que eu estou entregando resolve.
Resolve. Resolve o problema da criança que não sabe lidar com dinheiro? Resolve o problema do cliente que não sabe fazer isso? Não é que não sabe, ele ainda não encontrou o melhor jeito. Quantas soluções tem aqui? Levanta a mão e fala só o nome da solução. Sem não ter aqui, não. É nossa. Para explicar como ela funciona? Ok. A nossa solução, ela vem trazer acessibilidade, né? Ampliar essa realidade aqui no nosso estado. Mato Grosso do Sul são 50 mil pessoas surdas sendo atendidas em vários órgãos, várias redes. Mas elas não têm um acesso real a muita coisa em função de faltar um intérprete. E nós temos um grupo, né? Nós somos um grupo de 9 intérpretes e alguns, né? A maioria, nosso trabalho começou na escola, mas nós furamos essa bolha para criar essa startup que possa atender, ser realmente uma plataforma que vá atender e que outras pessoas possam se tornar intérprete, que a gente possa atender as empresas, os eventos cerimoniais e deixar todo esse serviço, né, da Libras acessível a quem realmente precisa. Então eu entendi que vocês têm 2 tipos de audiências. Os surdos e as pessoas que serão preparadas para atendê-los. São públicos com características diferenciadas. Observe melhor. Quem mais? Boa noite. A minha solução ela é a startup Bendito Cofrinho, voltado para a educação financeira infantil. E o produto que está sendo desenvolvido é uma trilha que coloca a criança no centro da decisão ali sobre conceitos de educação financeira, enfim. E com o diferencial ali de significado, então traz a atenção da criança. E é isso. Para começar. Obrigada. Ela é minha mentora. Quem mais? Gente, eu ainda ando devagar porque isso recusa funcionar direito. Vai passar dos anos. A minha startup é de educação natural, que é voltado para mães que enfrentam sobrecarga emocional, aliado ao excesso de informação que nós temos hoje e ao excesso de telas que as crianças vêm utilizando, consumindo. A solução seria uma jornada desenvolvida pelo método de educação natural que envolve, primeiramente, a transformação dos pais. Então, voltar a assumir a corresponsabilidade para que ocorra uma transformação no ambiente familiar e aí sim isso reverbere no desenvolvimento da criança, aliado tudo isso a práticas integrativas da natureza. Por isso o nome de educação natural. Temos muitas coisas emocionantes. Alguém mais quer se manifestar? Silêncio. Boa noite, meu nome é Jonathan e a gente está desenvolvendo uma solução e aqui a equipe, né, Lexai está desenvolvendo uma solução para advogados, né, tanto escritórios de pequeno porte como profissionais liberais. A dor que a gente quer resolver é a questão da comunicação entre o cliente e o advogado, assim como o desenvolvimento de um bom mecanismo de gestão de fluxo de trabalho, certo? Nosso diferencial, é claro, o problema que a gente quer resolver é o fato dos golpes, do golpe, do falso advogado. Já passamos por isso? Alguém já entrou em contato? Então, queremos resolver esse problema com um sistema de comunicação dentro de um sistema de gestão de fluxo de trabalho, certo? Vamos esperar que dê certo. Tem que dar certo, gente. Essa ideia é sua, você se apaixonou por ela. A gente pode se apaixonar pela ideia, só não pode ficar passional. O que é ficar passional? Como assim você não entendeu minha ideia? Foi tão claro. Claro para quem, cara pálida? Então explica para o maior número de pessoas e veja as perguntas que elas vão te fazer. Aí você vai entender se você explicou claramente. É um exercício maravilhoso. Já sugiro isso. Sente na frente e diga, escuta, a minha ideia é essa. O que você entendeu dela?
Ah, mas como que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer aquilo? Como é que você... Pegue todos os pontos que você vai começar a entender como apresenta e a clareza que você está falando. E vai enxugando os pontos. Isso já muda muito a característica daquilo. Agora, um ponto que a hora que nós fizermos o exercício e formos apresentar com outra característica, eu quero que vocês observem. Imagine que eu, Ana Carla, né, pós-graduada em gestão do conhecimento e inteligência empresarial, pós-graduada em inovação em cidades inteligentes, mentora da Naná para Naná. Aí eu resolvo chegar aqui e fazer isso aqui. Oi, gente, tudo bem? Animou alguém? E aí? Sabe o que é? É que eu vim falar do pitch. E o pitch, ele precisa ser uma coisa muito assim, muito assado. Anima alguém? Este é o ponto que a gente observa. Como é que você se posiciona e respira para apresentar o seu pitch. Este olhar a gente tem que ter. Isso muda a sua característica. Não é porque eu estou de all-star, né, que eu amo de paixão, que o cérebro não funciona. Mas eu preciso entender que quando eu estiver aqui na frente, a minha linguagem precisa ser compatível com a ideia que eu estou passando. E isso muda. É um teste, é uma delícia. Você vai, treina. Quem é que treina na frente do espelho? Eu gosto. Quem é que já experimentou se dar bom dia em voz alta para si mesmo na frente do espelho? Gente, a coisa mais engraçada desse mundo, você fala, ai, que bobagem. Você ri, você acha engraçado. Gente, que palhaçada fazer isso. Mas não é. É uma prática de você encantar o primeiro cliente que você vê todo santo dia. Que é quem? É você. O pitch tem isso. Você fala pitch, stop, pitch, curtinho. Não, é um curtinho que precisa dar resultado. Deixa amanhã. Aí a gente vê como é que isso fica. Outro ponto. Pode puxar. Tá? Daqui a gente já começa a olhar. Tudo que vocês me disseram, nós vamos tornar o invisível em tangível. O que é isso? Nós vamos transformar a nossa fala subjetiva em algo mais objetivo. É quando a gente entra olhando o problema, o insight único, que é aquela grande respiração que a gente tem, inspiração, que vai fazer o cliente dizer, eu quero comprar isso, eu gosto disso. Você vai confirmar com todas as provas que você teve. No Brasil, tantos surdos. No município, tal, levantei esse dado. O meu produto, minha solução atende isso, mas de uma forma mais simpática. Por exemplo, se é natural, Ponta Porã tem muita cidade térrea, tem muito espaço. Dá para você colocar aí junto alguém que ajude a projetar um espaço natural dentro da própria casa, do quintal? Claro que dá. Dá para você fazer aquilo? Claro que dá. Então, assim, não limite. Olhe quem mais você pode agregar nesse universo. Então, esse é um desenho que a gente pega algo que está abstrato, todo solto, que vocês já deram muita forma nele, vão passar nesse filtro e sair do outro lado com um ponto falando assim, ok. Mas para fazer isso, eu preciso entender para quem que eu vou falar. Para quem vocês vão falar na apresentação do Demo Day. Quem vai estar lá? Quem vocês têm que convencer que a sua ideia faz sentido? Já pesquisaram isso? Não? Veio de uma banca, assim, comentário com nós. Que a gente vai apresentar para uma banca. É em vídeo ou vídeo? Ao vivo. Eu pensei que era vídeo.
O vídeo é da trilha, né? O vídeo é do... Sentei. Da Lani. Gente, acabei de contar uma novidade. Você é um avaliador que ele tem especialidade com isso. Você se envolveu, seria nesse sentido? É bom vocês entenderem. Vocês vão ter academia, vocês vão ter empresário, vocês vão ter pessoas do dia a dia que vão investir ou comprar a sua ideia. Então, é para este público, para esta audiência que vocês precisam se preparar agora. É dia 5, né? Até lá dá tempo. E a vantagem é que quando você escreve um pitch como esse, você revisa ponto a ponto todo o seu projeto. Porque para escrever isso aqui, você tem que entender do que está falando. E não é subjetivo. É uma coisa mais objetiva. O que você entrega no final? Qual é a solução? Né? No final, que eu digo assim, está implementada a primeira parte. O que você vai entregar? Eu vou entregar, sei lá, 50 pessoas treinadas para Libras. Eu vou entregar 50 pessoas prontas para o mercado em Libras. Olha a diferença do vocabulário. Pessoas treinadas em Libras é uma coisa. Pessoas treinadas em Libras e preparadas para atender o mercado é outra. Essa entrega é que é o cuidado. Então, quando vocês estiverem desenhando o seu pitch, sempre escreve: qual é o nome da sua solução? Esta. O que eu vou entregar aqui no final? Isto. Aí se mostrar melhor. Porque te dá uma visão clara. Você não perde o rumo. A hora que você começa a ler, você espera: peraí. A minha entrega está aqui, minha entrega é essa. Aí você vê se você está passando pela linha adequada. É muito bom. Depois que eu aprendi isso em processos, nunca mais eu errei passo. Porque eu chegava nas empresas, as pessoas me davam 30 mil coisas para fazer simultaneamente. A hora que você pegava um processo, né, professor? Chegava aqui no meio, desviava para lá. Chegava aqui, desviava para cá, porque tinha outra coisa para resolver. Aí eu comecei a diminuir o tamanho dos fluxos e colocar: aqui eu preciso começar aqui. A entrega é essa. Preciso começar aqui. A entrega é essa. E aí eu não deixava as pessoas se desviarem para poder entregar, testar, põe próximo. Entregar, testar, põe próximo. O pitch tem essa característica. Tá? Então, aqui a gente não olha esse fluxo todo. Um outro cuidado é sobre a proposta. Eu já estou dando uma dica. Olá, eu sou fulano, ajudo o público tal a alcançar tais objetivos. Eu posso mandar para vocês, está na trilha essa apresentação, fiquem tranquilos. Não que eu não goste de ser fotografado. Então, olá, eu sou tal, ajudo o público a atender os seus objetivos, tá? Resolvendo o seu maior desafio, que é esse, o desafio daquele público que eu falei que ele existe lá no começo. Tantas pessoas surdas com dificuldade. Porque nós somos diferentes. Aonde? Nós utilizamos tal coisa para conseguir resultados superiores. Nós utilizamos e os nossos resultados comprovados já são esses. Se eu tiver... Já testamos, já tivemos tantos clientes atendidos, já fizemos isso, já fizemos aquilo. Pronto para alcançar? Vamos trabalhar? Então, é um desenho rápido que você treina. Então, você transforma um pitch de 4 minutos em um pitch de 30 segundos e dá para melhorar ele mais ainda. De que forma? Aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Tá? A anatomia do canvas do pitch é um desenho. Primeiro, qual é o problema? Qual é o problema real e significativo que seu público enfrenta? Aqui você vai descrever sua dor. A dor dele, não a sua. A sua você já sabe, falta de grana. Como diz o outro, o meu negócio é falta de grana. Então eu tenho que resolver isso. Passo 2. Qual é o diferencial? Aqui a gente olha o que torna a sua solução 10 vezes melhor que a dos outros. O seu método,
o seu desenho, o seu formato, a linguagem gamificada, a possibilidade de entender melhor o cliente, tá? Aprender a plantar uma hortinha suspensa em casa. Alguém aqui já comeu microverdes? É a coisa mais gostosa desse mundo, gente. Você faz uma horta em bandeja. Porque quando ela atinge 12 centímetros, você corta e come na salada. Ela é altamente nutritiva, certo? E você pode fazer uma prateleira de bandejas com uma mini horta no fundo da sua casa. É uma educação natural? Podemos colocar microverdes no projeto? Estou chutando, tá? Hashtag fica a dica. A transformação. Então, se eu tenho um problema, eu tenho um insight único que eu quero deixar ela infinitamente melhor, como é que eu vou transformar isso? Porque eu vou explicar como a minha solução funciona para que a pessoa possa entender. Exemplo, você vai entrar na plataforma, vai se inscrever, lá você vai fazer tal coisa, e aí você vai colocar um pouco de moeda do seu bendito cofrinho, e lá você vai aprender a lidar com dinheiro. Ou você vai cadastrar o seu processo e nós vamos filtrar para quando você receber alguma conversa de algum advogado que não é advogado, você será acionado. Porque você vai fazer tal coisa assim assado. Então, eu digo como é que a solução vai funcionar e que metodologia ela tem. Como é que ela funciona na vida real? Faça um fluxo dela. Outro aspecto. Qual é a transformação no resultado final do antes e do depois? Já é outro olhar. Como é que você ganha dinheiro com isso? Aí é uma pergunta que faz diferença para todo mundo. Como é que você pretende transformar o seu projeto em dinheiro? Por exemplo, o meu aplicativo, minha plataforma, ela pode ser vendida. Ela pode ter uma mensalidade, ela pode ter um programa Plus. Tem um outro desenho que eu fiz para associar ela pode ter um formato. Então eu preciso dizer para as pessoas como é que eu vou monetizar o meu projeto. Vai ser uma mensalidade, vai ser uma plataforma, você vai trabalhar, você vai pagar para mim um percentual de que você usa, enfim, como isso vai ser? E aí sim, a confirmação. Que evidência que isso funciona? Que evidência que você tem que isso funciona? Quem faz acontecer? Aqui, gente, já tem um ponto importante. Qual é a sua equipe? Investidores compram ideia e compram uma equipe. Às vezes a ideia não é tão grande, mas a equipe tem um perfil ótimo que o investidor fala assim, podemos amadurecer mais porque tem gente para fazer. E tem ideia que é maravilhosa, mas a equipe é tão insossa que a pessoa fica com dúvida se aquilo vai ter futuro. Então, por isso, você precisa mostrar quem está com você no projeto. O hook é o que a gente chama de chamada para a ação. Vamos consumir? Aquela amiga que faz hook na loja, mal feito pra caramba. Nossa, estou sentindo sua falta, você nunca mais veio comprar aqui. Mal feito, assim, né? Chamada para ação. Primeiro, eu não estou afim de gastar, porque a maioria fala, você nunca mais veio aqui gastar? Não, agora eu aprendi a respeitar meu dinheiro, então já mudou tudo. Qual é o próximo passo? O que você quer? E aí nós vamos desenhar o nosso pitch. Quem está em dupla e quem está sozinho? Dupla? Dupla? Então, nós vamos ter um espaço de aproximadamente 30 minutos que eu vou circular entre vocês e vocês vão pegar esse mapinha e vão preencher. Pode ser? Vamos animar? Porque eu quero que vocês apresentem no final.
Todos aqui desenhando, inspirando. Fez o mapinha lá, né? Já está fazendo aí? Sei não. E aí? Temos 10 minutos, tá? 5 minutos aí nós vamos começar a fazer o teste. O que foi que a gente escreveu? Tá feito? Você já está ensaiando um tempão, né? Então, a gente tem que fazer o vídeo. Claro. Como assim? Você veio aqui não é? Você tem que treinar comigo. Gente, só uma observação aqui que eu estava conversando e me chamou a atenção. Conversando com a Juliana me chamou a atenção. Pode ser que você movimente essa ordem para facilitar a linguagem. Exemplo, tá? Eu sou a Ana Carla Castelo, eu tenho um projeto chamado Explique-se, Insight de Gestão, que nasceu a partir da identificação de um problema do público de falta de uma informação mais palatável para entender como organizar o seu pequeno negócio. O nosso diferencial é que pode ser. Então, vocês perceberam que eu puxei a confirmação. O que é a confirmação? A prova social. Logo lá no começo. A partir da reclamação de muitas pessoas que tinham dificuldade com a linguagem, com isso, com aquilo, de não entender como implementar as coisas na prática, elas recebiam solução, não sabiam como implementar, então eu puxei a prova social aqui para o começo. Eu sou a Ana Carla, eu tenho um projeto chamado Explique-se, Insight de Gestão, que ele existe, tá? Que nasceu da dor dos clientes que se queixarem de não saber como implementar o projeto deles, eles vão na palestra, veem a solução e não sabem como fazer na vida real. Qual o diferencial? De mentorias, de prática, disso, daquilo, daquele outro. A minha solução funciona dessa forma. Eu já coloquei a prova social lá no começo, então eu vou direto para cá. Então o interesse é que isso seja feito assim, assim, assado. É assim que eu construo esses 30 segundos de uma forma mais completa. Porque vocês vão poder mostrar na sua apresentação, nos slides, e usar esse slide não é para você ler, é usar como um desenho, como algo que pontue claramente para que a pessoa olhe e fale, entendi seu projeto, o seu método, o seu fluxo. Certo? O rock pode ser próximos passos? Pode. Tá? O que a gente chama de chamada para ação pode ser próximos passos. Então, é do tipo assim, você pode entrar na plataforma tal e acessar essa informação para observar como ela funciona na prática. Mas não pode ser os meus próximos passos. Os próximos passos qual é o próximo passo que eles devem tomar para conhecer a sua plataforma? Mas não pode ser os próximos passos do meu projeto. Não, do seu você vai colocar depois. Tá. Você vai fazer uma outra rodada de pitch. Mas aqui esse é o projeto, essa é a entrega. Os próximos passos, você pode confirmar isso conhecendo o nosso trabalho ou degustando, né, os microgreens, ou fazendo isso, ou tendo uma aula gratuita para entender como funciona a Libra, ou acessando a plataforma para ver essa linguagem lá. Por aí vai. Certo? Fechando? Já fechando? Podemos começar a ensaiar aqui? Vai ter tempo? Nesse primeiro? Ah, é uma boa colocar um tempo, né? Ó, dá ideia. Não, pode dar ideia para mim, eu não ligo. Tá? Não era isso. A gente coloca o Chrome se quiser. É uma boa ideia colocar isso, gente, porque dá pra gente testar. Você pode passar para a próxima apresentação? Olha o que eu desenhei para apresentar meu pitch. A gente faz análises muito apressadas, a gente tem uma percepção tardia de que está fazendo bobagem, justifica isso e depois põe a culpa na execução ruim.
Então, a maioria dos pequenos negócios olha dessa forma. Aí, o que a gente tem que ter? Eu já sei que a consultoria ou o design de serviços é um serviço abstrato. Você não tem como dar uma prova, você não tem como falar vai dar certo. Ele só dá certo se você convencer a pessoa a usar o produto, usar o serviço. Quem dá aula, enfim, tudo isso está aqui dentro. Então, na prática, o maior desafio é você tirar a trivialidade do essencial. Isso aqui é o que eu diria para mim, mas para o público que vai comprar, que tem 3 segundos para entender se gostou e prestar atenção no resto, eu vou dizer assim: eu sou a Ana Carla, da Insight Conexões Negócios, o meu projeto é esse e ele tem aplicação disso no seu negócio. Pá! 1, 2, 3. E aí eu vou desenhar bastante. É um desafio? Claro que é. A gente nasceu sabendo fazer, então nós vamos praticar isso. Tá? Só põe mais uma. Essa sou eu. Leia. Aquilo é real? Dá para comprar? Meu nome é Ana Carla Castelo e eu ajudo líderes e empresas a resolver seus desafios de retenção de talentos com a nossa metodologia direcionada. Estou abrindo, tá? Diferente das consultorias teóricas, nós utilizamos o método 3C. Aqui eu não disse o que é o método 3C. Já reduzimos o turnover, ou seja, a troca de pessoas dentro das empresas que nós atendemos em 40%. Tá? E equipes engajadas estão lá. Agora eu quero ouvi-los. Quem vai começar? Botar 4 minutos aí? Bora lá. Meu nome é Regina. Meu nome é Regina Libras. Essa é a maneira com que eu sou conhecida na comunidade surda, onde eu faço a tradução da língua portuguesa para a Libras e da Libras para a língua portuguesa. Com a criação da nossa empresa, né, da nossa startup, que é a Cernotech, nós vamos ter a possibilidade de oferecer os nossos serviços, unindo a pessoa surda ao avanço da tecnologia, da tradução assistiva, que permite autonomia e maiores conquistas acadêmicas e corporativas. E também as empresas, os órgãos públicos e privados que, de forma pontual, precisem desse serviço de tradução. E, claro, as pessoas que estão buscando a possibilidade de se profissionalizar como tradutor e intérprete de Libras, que, pela fluência no idioma, possa se adequar para o mercado de trabalho. Seja em eventos, seja na saúde, na educação, no campo jurídico. Nossa equipe tem vasta experiência na tradução, nos mais diversos campos. Hoje, atendemos 71 surdos de Ponta Porã e Pedro Romão Cavalheiro, com potencial de alcance nos próximos 2 anos de mais de 50 mil surdos no MS. Você que pode, acesse o QR Code que foi entregue, no caso vai ser entregue no dia do pitch, e conheça o nosso portfólio. Os 10 primeiros receberão uma amostra dos nossos serviços, com direito à utilização de imagens para vídeos institucionais ou uma aula prática testando as habilidades para se tornar um futuro tradutor e intérprete. Só para os 10 primeiros. Ocupou a metade do tempo. Se quiserem, treina de novo, melhora o texto, treina de novo. Fala mais devagar. Fala mais devagar, dá uma respirada. E essa entrega, essa chamada que você fez no final ficou muito interessante. Acho que vale a pena vocês investirem. Os 10 primeiros, pá. Já dá para saber se os 10 primeiros entraram? Acredito que sim, né? Uma fala e a outra cuida. Porque Sim. já Deus fala, gente, é fechar os 10 primeiros. Vamos abrir mais 10. Pode ser. Né? Agora eu quero que vocês aplaudam como vocês querem ser aplaudidos.
Agora melhorou. Muito obrigado. E agora? Por exemplo, eu faço esse pitch em 1 minuto. Não ensaio e tal. Você acha melhor, puxa, tá tudo, dá para colocar mais informações? Olhar esse tempo, colocar mais informações, fazer cronometrando e ver quanto tempo eu levei, para de repente você tá muito curto, vou colocar mais informações aqui. Você pode detalhar melhor, você pode tirar dúvida. Eu acho que o que leva muito mais tempo é a parte do método. É aí que você tem que cuidar bem, porque responde como o seu produto ou a sua solução será consumido. Está no método. Nós colocamos isso, nós implantamos, vamos colocar à disposição de restaurantes, né, e pessoas tais. Nós vamos fazer esse trabalho que estará disponível nas farmácias e nas lojas assim. Então, é muito importante que você foque no método. Acho que não é você explicar como você chegou no sabonete, mas é você dizer como ele vai chegar na mão da população, como é que isso está desenvolvido para chegar na mão da população que realmente vai usar. Como é que o curso de livros vai chegar para tal pessoa e para tal pessoa? Como é que o Bendito Cofrinho vai chegar para tal pessoa e tal pessoa? Então, o método, às vezes, leva um pouco mais de tempo. Então, foque nele. Nós temos isso com esse diferencial e nós entregamos isso, o método que nós usamos. Ali eu coloquei o 3C só para vocês terem uma ideia. Mas o 3C tem uma explicação. E essa explicação ela leva até 1 minuto. Não mais que isso. Tá? Acho que vale a pena. Escreva teste. Sempre lembre. Quem estará avaliando vocês? Que audiência é essa? É para esse público que você vai falar. Para o empresário, para o acadêmico, enfim. Quem mais? Quem é o corajoso aqui? Né? Se a coragem não vier agora, ela tem que vir depois, gente. É melhor que seja comigo. Chegou a coragem, então. Boa noite a todos. Eu sou Elizabeth e junto com a minha colega Andréia, nós estamos com o projeto Erval Mais e vou falar, mas estamos treinando, né? É um projeto com sabonetes. Sabonete para quê, Elizabeth? Sabonete para piolho, oleosidade de pele. Mas tem muito isso no mercado, né? Sim, tem muito no mercado, mas o nosso diferencial é o quê? Erva mate. Uma erva, um produto da regionalidade. Então, nós estamos investindo nesse daí, né? Vamos trabalhar bastante para poder fazer isso daí e tentar fazer para a gente desenvolver dentro entregar nas aldeias, nas escolas, porque tem muita gente que tem problemas de piolho na escolinha, né? Tem problema de oleosidade na pele. Então, o nosso diferencial do sabonete seria isso daí. Vou treinar muito ainda. Mas isso é o começo, gente. Até no dia eu vou conseguir falar certinho e desenvolver o meu pitch. Alguém quer mais? Vocês podem falar para ajudar as meninas a trabalharem melhor o pitch. Por exemplo, eu ouvi que o sabonete tem o diferencial de ser fabricado com a base de erva mate, que é regional. Eu escrevi isso, mas eu tive. Ela é terapêutico, ele é medicinal, ele é antioxidante, é muita coisa. Só que assim, nós vamos treinar muito para falar. Outro detalhe importante é o seguinte. Né? Outro detalhe importante vocês cuidarem do seu pitch, obrigado, você me ajudou a lembrar, é como é que vocês vão ganhar dinheiro com isso? Aí está o diferencial, porque o sabonete para piolho, não é todo mundo que vai querer comprar. Nós vamos ter que correr muito. É para piolho. Era para piolho, a gente está desenvolvendo dentro do município, escola e aldeia, né? Então, como é um produto regionalidade aqui, a gente vai ter que correr muito. Mas eu entendi que ele é bom para oleosidade. Se eu fosse vocês, eu inverteria.
Ele funciona para regular a oleosidade da pele. E é o único tem- no mercado. Ele tem a função É prevenir, né? A gente pode falar que ajuda a prevenir uma das coisas que mais incomoda na escola e parte de um para o outro numa facilidade enorme, é excessiva. as crianças. Eu não quis ler, mas eu queria colocar aqui, ó. Ah, Eu queria deixar ó o detalhe. falando, sem estar lendo aqui. Porque no dia a gente Já não passou. não vai poder. Ó, já perdi meu tempo. Não, é que a gente não respira. Então é legal você vir aqui, você sentir como é que você tem que fazer na hora, Sim. tá? E ensaiar mesmo. E vai para frente do espelho e fala e volta e conversa e troca ideia. Nem que você literalmente decore o texto, mas depois que você decorou, você absorve ele, nem decora mais, você só vai. Tá? Eu comecei decorando algumas coisas, treinar, a gente chama de treinar, que não é chique, né? Mas na verdade eu decorei mesmo até ficar bom naquilo. Tá? Quem mais? E é muito importante vocês lembrarem, a sua apresentação não pode ter 35 lâminas, não pode ter um texto de 300 páginas, você não veio aqui para ler. Por isso é que é importante. O que você passar na tela, você vai ver, vai estar aqui, eu acho que também, né? Ou só o prompt. Olhe e lembre-se, nem que você escreva slide 1, eu tenho que falar isso. Slide 2, eu tenho que falar isso. Slide 3, eu tenho que falar isso. Mas o slide precisa coincidir com o seu texto. E não precisa ser aquela coisa que ninguém entende. Porque a gente faz slide bonito que não fala nada, né? E tem outros que são no seco e que falam muita coisa. Ou slide carregado de Slide carregado de texto, de imagem, foi aquela coisa confusa. Mas o que a pessoa quer dizer exatamente? E um detalhe importante é que quando você coloca essa imagem com muita coisa, as pessoas ficam tão preocupadas em ler o texto que elas não prestam atenção em você. Você não pode competir com a sua própria apresentação. Então, tome o cuidado de colocar, nem que seja uma figura que representa o texto que você quer ler junto com uma fala pequena. Tá? Porque você vai olhar a imagem aqui e, graças a Deus, vai ter um teleprompter aqui que você pode dar aquela disfarçada ali para baixo, puxar o texto e voltar. E lembrando, não ficamos um poste. A gente olha aqui, a gente apresenta movimento, a linguagem, tá? E não é andando de lá para cá que a gente tem uma tendência a fazer isso, né? Ou vai falando no microfone, né? São coisas que a gente pratica. Treino em casa, estou falando, treino em casa. Quem mais? Eu vou. Mas tá meio bagunçado demais. Bagunça à vontade. Aqui pode. Vamos lá. Eu sou Juliana Vasconcelos, sou educadora financeira e idealizadora do Bendito Cofrinho. E esse projeto nasceu a partir de uma percepção minha de como as pessoas têm muitas questões, dificuldades relacionadas à educação financeira, trabalhando muitos anos em banco. E aí vou aproveitar para fazer uma pergunta. Quem aqui sabia exatamente o que fazer com o cartão de crédito quando pegou ele na mão pela primeira vez? Alguém sabia exatamente o que fazer? Muitos de nós vivemos isso e a gente descobre errando, infelizmente. E isso leva muitas pessoas ao endividamento. Né? Então, o principal diferencial do Bendito Cofrinho é trazer a educação financeira na infância, que é a fase da vida que as pessoas desenvolvem seus principais hábitos. Né? Então, falando de educação financeira, nós estamos falando muito mais sobre comportamento do que sobre conhecimento de fato. E a proposta é desenvolver uma plataforma interativa, gamificada, inspirada na metodologia baseada em problemas, que coloca a criança como protagonista em um ambiente seguro, onde ela pode decidir, aprender com as suas escolhas e ser preparada para esse futuro. O objetivo é rentabilizar a partir do modelo freemium, né? Então desenvolver de fato um aplicativo que a gente consiga colocar nas lojas para celular, enfim, e a longo prazo conseguir fazer o uso desse aplicativo com tutoria especializada. Então não só criar mais um aplicativo que vai para um celular, ser baixado, excluído, mas conseguir de repente colocar isso dentro de escolas, junto com um tutor,
para que a gamificação e a brincadeira aconteça enquanto conceitos e essa questão de hábitos e comportamentos sejam estabelecidos também. Se você pode me ajudar a desenvolver o meu produto, entre em contato, @cofrinho. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Ai, vou reivindicar uma coisa. O Valério bola pra mim, viu? Nós tivemos 3 experiências diferentes, com 3 linguagens diferentes, com 3 soluções diferentes, com 3 estilos diferentes. Agora eu quero ouvir o 4º estilo. Um detalhe importante são ganchos de linguagem que a gente evita usar porque elas dão um clique na cabeça da gente. Exemplo da vida comum. Você está na frente de uma vitrine, olhando uma blusa que você gostou, e alguém sai lá de dentro, olha para você e diz assim: você está precisando de alguma coisa? Essa pessoa pegou a sua cabeça, levou lá no seu guarda-roupa, você viu que você tem um monte de roupa, volta, olha para ela e diz: não estou precisando de nada. Em segundos você faz isso. Isso é linguagem neuro, tá? Aqueles negocinhos que eu estou estudando mais agora, né? Que eu chamava de língua nervosa, eu brincava que PNL era programação de língua nervosa, mas eu aprendi muito com isso. Então, evite precisar. As pessoas desejam consumir o seu produto para aumentar a possibilidade de arrumar trabalho, para aumentar a possibilidade de organizar economicamente, de melhorar a qualidade da alimentação e por aí vai. Então, é sempre com esse olhar. As pessoas não precisam, elas precisam de algo, mas elas desejam consumir a sua solução. Aí é diferente, tá? E outra palavra que eu vi aqui já, e vi lá fora e vi aqui também, que é o seguinte: a expressão infelizmente você tira do seu vocabulário, que também é uma expressão que leva a pessoa para uma coisa triste. Ela não presta atenção no resto da frase depois da palavra infelizmente. Ah, isso eu aprendi muito cedo, e foi no tapa. Certo? Então, mais um detalhe. E continuem prestando atenção na linguagem. Por gentileza, mademoiselle. Boa noite a todos. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Alguém poderia me dizer quando foi que a gente parou de revelar nossas fotos e começou a deixá-las só no celular? Meu nome é Valentina e sou a mente criativa por trás da Rai Polaroid. E ajudamos amantes dos momentos especiais, resolvendo a efemeridade da memória digital. Através da impressão no estilo Polaroid, juntamos o atual com a nostalgia. Diferente das gráficas, nós vamos além com uma curadoria humanizada, garantindo que você saia com sua foto favorita e personalizada. Já impactamos mais de 1.000 pessoas na fronteira e alguns estados do Brasil, com feedbacks positivos e contamos com mais de 4 anos de experiência. Você precisa eternizar suas lembranças. E na Rai Polaroid você encontra o lugar perfeito. Vocês podem nos encontrar no Insta e para ver um pouco mais do nosso catálogo nos destaques. Obrigada. Quem aqui tem painel de fotos em casa? Que você foi colocando aquela parede que você foi botando fotos que você gosta. Você imagina se você estiver falando isso com uma foto atrás de você, uma apresentação, com um quadro com várias fotos de Polaroid, com aquele... Como é que chama aquele negocinho? Não sei o nome disso. Alfinete, não. Alfinete é aquele... É tipo alfinete. Perceber. Isso. Percebi, já é um nome estranho, mas tem outro, tá? Então, imagina que você está apresentando a sequência que você falou num ritmo mais devagar e a hora que você fala. Imagine que você tem momentos lindos na parede que você olha com frequência.
e aponta para cá e aparece essa imagem de um quadro de... Não é ruim que a gente fala aqui. Ai, meu Deus, deixa eu falar. Você entendeu, né? Ou que você fala, ok, você revelou as fotos e lá você pode até já escolher o seu porta. Eu comprei um de parede enorme que põe várias fotos de vários tamanhos. Então, você olha aqui, é gostoso. Então, aproveite a sua fala e veja como é que você vai mostrar a visualização dela para as pessoas que vão te ouvir. Aí é que é legal. Porque quando você fala, um detalhe importante de linguagem é esse. Você falou um ponto, deixa a tela disponível para ele. Falou um ponto, aponte. Falou sobre uma expressão, aponte. Se tiver uma micro fala, exemplo, eu coloquei na minha apresentação como em Libras essa apresentação vai ser. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando, tem alguém ali falando em Libras do meu lado. Porque eu já dou a experiência. Ou então eu coloco aqui um quadrinho gravado pequenininho, do tipo assim, muito obrigado, feito por uma pessoa em Libras. Eu filmei aquilo e botei no fim da minha apresentação. Muda. É o charme do negócio. Uma criança olhando como é que ela organiza, alguém se alimentando com um prato de microverdes bem arrumado, eu chamo de microverde, tá? Ainda chinês, gente, cogumelo, a coisa mais gostosa que tem, grelhado aquilo, fica um espetáculo. Então, se eu coloco isso, além de ter o sabonete cheiroso, põe alguma coisa que em 10 segundos mostra o que você faz. Uma imagem, uma cena, uma foto, uma fala, um quadro, um desenho. Isso ajuda a enriquecer e fazer as pessoas se interessarem, porque mostrou que realmente você está olhando para o conjunto. Hashtag fica a dica. Eu tenho essa fala, aquela fala, essa fala, tantos slides, e aí você enriquece esses slides com algum detalhe e soma nos 4 minutos. Dá para fazer uma festa com o seu produto. Com o seu produto, não. Solução. Tem mais? O que você pensa se é recomendado a gente ter algum material físico para entregar as pessoas na hora que a gente estiver apresentando? Vai tirar foto na apresentação? Tira. Eu não faria isso. Eu colocaria no máximo QR Code junto na tela para acessar quando é um aplicativo online. Eu colocaria um código para você entrar em contato comigo, porque você vai observar quantas pessoas estão apontando o celular para lá. Você vai ter uma ideia disso aí, tá? Então, nada nas mãos. QR Code, apresentações curtas, finalizações interessantes, modos, fotos de alguém operando aquele desenho na tela, ou como a pessoa pode trabalhar. Às vezes você faz aqui tem vários vídeos sendo feitos. Então você imagina assim que você vai fazer aqueles cortes do que chama a atenção. A pessoa trabalhando com crochê, a outra fazendo desenho, uma imagem da vida real. Não é uma foto que você baixou na internet. É a vida real. Tem mais? Acho que dá para ser mais. Quanto tempo ainda tem? Isso. Amanhã é feriado. Não, que delícia. Eu estou disponível para você, gente. Porque eu não sei. Chegou a mim. Se puder, para banheiro. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jaime. Eu faço parte da LexHive, que é uma startup dedicada a ajudar pequenos e médios escritórios de advocacia a protegerem suas reputações, aumentar sua produtividade e focar no que importa dentro da atuação profissional do setor jurídico. Primeiro de tudo, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem aqui nessa plateia nunca recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando pelo seu advogado referente àquele processo que você espera um resultado faz dias? Ou anos. Ou anos até. Alguém pode me responder?
Então, peraí. Ok. Em uma dessas, a pessoa pode cair no golpe. E isso pode causar. Ai, meu Deus, fiquei nervoso, gente. Calma. Respira, calma. Calma. Concentra, volta, respira e evita balançar o microfone. Ok. Em uma dessas, um golpe de centenas de milhares de reais pode ser aplicado. Pensando nisso, minha equipe chegou em uma solução diferente do que se encontra no mercado. Estamos desenvolvendo uma plataforma em que a comunicação com o cliente é 100% fechada, uma comunicação 100% blindada, em que o canal de comunicação é fechado. Né? E, além disso, né, essa plataforma oferece uma série de recursos para o advogado para facilitar a vida dele, que permitem ao advogado muito mais controle, organização, rastreio e segurança no seu dia a dia. Então, se você é um advogado e deseja paz na sua rotina, para poder focar no que importa, embarque com a gente nessa jornada. Gente, esse que é o negócio. A gente tem que começar de algum lugar, bem, mal, torto, falando, desfalando e tal. A gente precisa começar, né? Não nascemos prontos, é o que eu digo. Mas na prática, o grande cuidado é esse. Eu sou tal pessoa, nosso projeto é esse, nós ajudamos esse público. Então, vamos lá. Nós temos uma plataforma, eu sou tal pessoa, nós temos essa plataforma que ajuda os advogados a protegerem os processos dos clientes. Então, o que eu fiz? Eu já abri um espaço para dizer previamente o que o projeto faz pelo cliente. E aí eu puxo o restante. Certo? Então, o grande cuidado é, você resume e depois você amplia. Com os pontos certos. Indicando o método, puxando aquele e lembrando. Você pode trocar? Pode, depende muito da sua apresentação. Só lembre-se da sequência que pode ajudar o seu ouvinte, a sua audiência, a entender o que é. No final, fala, legal, entendi. Ficou claro. Certo? Quem mais? Eu acho mais um. Bora lá. Por livre e espontânea pressão. Gente, aquela história, eu tô com medo, vai com medo mesmo, essa frase eu amo. Olá, boa noite. Meu nome é Roberto. Meu nome é Liz. Nós somos da startup Lava Jato Livre. Quem aqui já sofreu para encontrar Lava Jatos próximo ou agendar um serviço de lavagem de veículo? Eu também. Minha outra dificuldade é encontrar no horário que eu quero. Né? E normalmente, nos horários que eles podem e não no nosso. E pensando nisso, a Lava Jato foi criada para unificar a RP com o Marketplace. Ou seja, no que consiste? Conectar o cliente com o Lava Jato mais próximo de vocês e com horários mais flexíveis. E para conhecer mais o mercado, a gente já fez entrevistas onde serviu para validar dentre clientes, né, que buscam esses lava-jatos e as próprias empresas de lava-jatos, onde eles validaram, confirmando que de fato faz um diferencial para eles, tanto as empresas quanto os clientes que relataram bastante dificuldade em encontrar os lava-jatos próximos. E nisso a gente vem apresentar nossa equipe também,
essa equipe onde reúne competências complementares essenciais para o desenvolvimento do nosso negócio. Então, a gente vem pedir para você fazer isso acontecer. Mas muito obrigada, começamos de algum lugar. Não é fácil, mas é importante. E é fundamental isso, né? Então, esse olhar é o seguinte: nós somos tal, a nossa solução é o serviço de Lava Jato agendado, é isso? É uma plataforma de agendamento de serviço de Lava Jato. Você vai vender isso para as empresas de Lava Jato e para os clientes que querem acessar. Então, são dois públicos. Para as empresas de Lava Jato, você vai oferecer o quê? E isso separa, tá? Só para vocês fecharem melhor. Para as empresas de Lava Jato, separa todo mundo que tem mais de dois, que tem dois públicos pelo menos, é importante você separar para ver qual deles você vai chamar como principal. Não que o outro não vai existir, mas você vai chamar como principal. Então, se eu tenho um público chamado empresas de Lava Jato para utilizar a plataforma, que vai ser monetizado por uma mensalidade ou alguma coisa assim, e o cliente que vai entrar lá e vai agendar naquele Lava Jato. Certo? É isso? Que descobre que está perto de casa facilita a vida. Então, são dois públicos. Para quem você vai vender? Quem que vai monetizar? O Lava Jato. Então, eu tenho que focar nele para que ele entenda que o cliente pode localizar ele melhor. Não é para esse aqui. É esse que vai me dar dinheiro. Você sempre pensa, qual que é a parte que vai me dar dinheiro? Não que a outra não exista, mas a outra é o caminho. Então, você sempre olha isso. Quem é o teu cliente principal? Exemplo, eu posso ter lá disponível no meu projeto uma lista de pessoas preparadas para Libras, para indicar para eventos sociais, para indicar para isso, para indicar para aquilo? Pode. Então, além de você ensinar, além de você disponibilizar os cursos, você vai ter uma lista de oportunidade de trabalho pontual para aquele serviço. Melhora? Claro que melhora. Se eu tiver uma parceria com alguém, chefe de cozinha, que prepara comidas que prepara microverdes, que acompanham tal, ajuda? Claro que ajuda. Então, nós, além de oferecer os produtos, nós também indicamos profissionais que trabalham com isso e tem receitinha no site para você aprender a fazer. Como é que eu identifico se um lava-jato é bom? Vocês sabem? Na avaliação? Não, tem outra coisa. Tapete tá limpo. Se o carro ficou bem limpo, tapete tá limpo, beleza. Mas tem um detalhe, gente, que eu aprendi ao longo do tempo, porque eu tenho mania de cuidar do meu carro. Se a pessoa pega um negócio, vamos supor que não tenha aqueles negocinhos girando para lavar. Mas vamos supor que a pessoa pegue a esponja para lavar meu carro. Se ela esfrega de baixo para cima e de cima para baixo, eu já sei que ela vai pegar a sujeira do estribo e arranhar a pintura em cima. Pode prestar atenção. O jeito certo de lavar um carro, primeiro é você lavar em cima e jogar água. Depois você passa a esponja na parte que a sujeira gruda. Senão você vai riscar a pintura do seu carro. E aí, a plataforma pode ensinar as pessoas a aprenderem essas coisas. Então, enquanto vocês falam, eu fico pensando na multifuncionalidade do trabalho de vocês, que pode ser um argumento de venda. Aí é divertidíssimo, né? Minha segunda profissão é cozinha profissional, por isso que eu estou falando. Você ter uma pessoa que te ensine a consumir aquele produto, ela aumenta o consumo. Porque você fala que é nutritivo, mas até aí tem um monte de coisa nutritiva. Mas se você preparar... Ixi, eu até mostro para vocês como eu faço chinês. E é sobre isso.
A gente arruma, a gente ajeita, a gente organiza e, principalmente, a apresentação tem que falar o que você vai dizer. Estou com dúvida? Escreve o que você quer dizer e pergunta para a IA se é um pitch. Pode perguntar, sem medo, adoro a IA. E esse pitch está bem elaborado? Tá. Ele cabe em 4 minutos? Cabe. Como é que isso aqui pode virar? Se eu não tenho ideia no momento, eu vou usar uma IA para me ajudar a inspirar. Aí depois eu busco outras soluções. Ah, não sei fazer isso. Pega pro filho. Garanto isso. Eu sei. Ó, que beleza. E é sobre isso. De sentar, aproveitar isso e desenhar. Pesquisar e desenhar. Não é mesmo, meu caro? Com certeza. A tecnologia está aí para isso. Ajudo vocês? Inspirou? Dá para mexer? Dá. Ali a gente já propôs uma ideia diferente para ele amadurecer melhor, como fazer a cesta de produto. Acho que cesta é uma coisa fantástica. Eu adoro comer em lugares que eu componho os ingredientes da minha comida, que eu marco o xizinho e monta. Em Campo Grande, por exemplo, você estava falando da questão da plataforma, tem uma... chama-se Acelerato. A Acelerato é uma franquia. Ela começou com uma loja lá na Três Barras, muito longe da minha casa. Já tem aqui, né? Que eu ia sair da minha casa para alugar o carro lá. Aí a Acelerato abriu mais no centro da cidade, outro no outro bairro, outro... Estou feliz da vida, que tem um bem perto. E você chega com R$40, você sai com o carro limpo e seco do outro lado. E com um shampoo bom. Então, olhem em volta, vejam o que tem parecido com o que você faz. É aí que você se diferencia. Kombucha, por que a sua... Então é aquela história, preciso isso. Por que consumir o seu? Por que usar o seu projeto? Ah, mas eu não tenho tempo. Responde isso. Como é que ela pode achar tempo? Esses dias eu estava conversando com a minha sócia sobre isso. A gente não cuida de coisas que acontecem agora, porque a gente acha que está muito jovem. A hora que você chega numa idade como a minha, você olha para trás e fala, cara, que besteira. Eu deixei por causa de uma coisa imediata, tipo, deixar de pagar uma previdência. Eu achei que era muito caro. Quando eu ficar bem mais velha, vai ficar bem mais caro. Né? Com certeza. Finanças. É sobre isso. Hoje eu vivo em paz? Sim. Sou rica? Não. Tenho uma cara de rica nórdica, né? Mas até aí, tem um carro melhor? Claro que tenho. Batalhei para isso. Eu tenho uma profissão melhor? Claro que eu tenho. Corri atrás. Mas o que eu faço? O tempo todo eu estou olhando que público está conversando comigo. Como eu devo tratar o meu público. Como falar com o meu público. Então, eu mudei a minha apresentação para aquela que você viu que ficou curtinha. Eu comecei romântica e terminei na linguagem que eu quero que as pessoas entendam. Para vender a minha solução. Sou apaixonada pelo que eu faço? Claro que eu sou. Mas eu preciso mostrar para as pessoas que eu ajudo elas a fazerem o quê? A chegar nos seus objetivos. A ter fotos na parede. A ter projetos seguros com advogados. A entender a linguagem mesmo que eu não ouça. Ah, pode voltar para mim aqui, por favor? Na minha apresentação. Então eu faço isso. Então eu mudei a minha linguagem de uma estrutura romântica, que eu sou uma designer apaixonada pelo que eu faço, e eu ajudo líderes e empresas a resolver os desafios de retenção de talentos com a nossa metodologia direcionada, que eu vou conversar e mostrar depois como ela é. Isso aqui é uma apresentação de 20 segundos. Aí depois eu amadureço mais a ideia, ponto a ponto, usando uma sequência lógica. Porque no fim das contas, o que eu preciso é que as pessoas saiam com isso aqui na cabeça. É isso que vende. Não é o romântico. É isso aqui que vende. Na vida real, o que a solução vai fazer por ela?
para o comprador. Como vocês vão estar trabalhando com uma banca que vai... imagine que eles fossem investir no seu projeto. Eles são investidores. Trate dessa forma. Eles são observadores. Trate dessa forma. Tá certo? Alguma questão que eu não tenha respondido? E a partir daí a gente pode fazer o que com tudo isso? Tirar uma dúvida, por exemplo, em relação ao kombucha, né? Você fala qual que é a sua solução, é a melhor e tal. O que eu vejo é a falta dessa bebida aqui, por exemplo. É ali que eu vejo a oportunidade. A falta nos estabelecimentos, nos restaurantes, é uma dor minha, né? Aí eu tô pensando, pessoal. Então, até aí o meu público-alvo seria o público voltado ao estilo de vida saudável. Mas eu não vejo um grande diferencial assim, na solução. Qual poderia? Eu vejo introduzir essa bebida no mercado para que todos conheçam, para que essas pessoas, esse público, tenham acesso a essas bebidas. Seria isso um diferencial? Tipo, introduzir... Vamos puxar. A partir de uma necessidade sua, que você conhece a bebida e você sabe os bons efeitos que ela traz, não significa que as outras pessoas vão consumir. Sim. Então, você vai precisar procurar pessoas que queiram pagar o que vale somado ao estilo de vida saudável. E, tecnicamente, o percurso é um pouquinho maior. Como é que ficou o consumo de kombucha no Brasil? Eu pesquisaria. Como é que ficou o consumo de kombucha dentro do estado? Quantos eu tenho? Eu faria uma pesquisa para entender melhor. Porque, às vezes, você percebeu a oportunidade de introduzir, mas não tem um público-alvo aqui disponível para consumir o teu produto. Isso a gente tem que olhar. Porque às vezes a ideia é boa, mas não tem público. Eu já pensei em um monte de coisa legal, mas falei assim, peraí, isso aqui serve para outro lugar, não para cá. Por quê? Porque eu tenho que olhar nisso. E até desenvolver, porque eu vou ter que despertar o interesse na pessoa, economicamente melhor, porque kombucha não é barato, a deixar de consumir isso e consumir isso. Então, o trabalho educativo é muito mais intensivo, digamos assim. Tá? Isso a gente tem que olhar no nosso projeto. O quanto a gente vai ter que despender de energia para fazer as pessoas entenderem que é legal consumir. Isso se aplica a todos os projetos. Olhe com cuidado. Tem coisa que é mais rápida, tem coisa que não. Depende muito do benefício. E principalmente quando envolve disciplina, da pessoa precisar fazer aquilo repetidamente, pode ser que ela desestimule. Então tem que ser bem interessante. Tá? Então, esse é o grande cuidado. Mas vai devagar. Você só descobre isso testando, projetando, implementando, pesquisando. Tá? Mas não jogue tudo de uma vez. Precisa ficar perfeito para jogar? Não. Eu posso começar de algum lugar. Aquele MVP que eu mostrei para vocês no começo, ele está na 38ª tentativa de ficar daquele jeito que você viu. Então, foram 38 inclusões de informações que eu tinha esquecido. Inclusão que eu percebi. Aí a hora que eu coloquei, eu falei, gente, faltou isso. Espera aí, mas eu também quero ver isso. Até chegar naquela coisa que você olha e fala assim, beleza, está desenhado para você. Ok? Então, gente, a ideia é isso. Comece daqui, daquele desenho. Eu estou disponível lá no grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, será um prazer trocar ideia com vocês, tá? Vinícius sabe que eu estou sempre disposta e disponível. E principalmente tenha o olhar de se reinventar. Não para não. Já ficou redondo? Ok, ensaia. Está convencido? Tá. Seu público vai estar convencido? Não, peraí, está faltando coisa. Faz de novo. Põe 4 minutos. Seguinte, é só o seguinte. Você falou sobre o público-alvo, né? Por exemplo, um exemplo pessoal aqui nosso. Nós temos 3, né? Seria pessoas surdas, né? Tem lá suas necessidades. Seria as empresas ou as equipes do cerimonial, os eventos. As empresas precisam se adequar, né? A acessibilidade. E a pessoa que quer se profissionalizar nessa área.
qual é a maneira mais assertiva da gente demonstrar o público para quem a gente vai vender mais? E como a gente vai acertar isso e mostrar para ele? Bom, a pessoa surda é a que vai se beneficiar de tudo isso, Sim. não é? É. Então, você vai precisar treinar dois públicos. Quem vai se profissionalizar em Libra, porque quando ela se profissionalizar, ela vai entrar no banco de candidatos, que será consultada, porque legalmente existe a necessidade de atender uma premissa da norma. Então, eu focaria na preparação das pessoas e, secundariamente, na disponibilização do serviço para quem trabalha com evento. Tá? Porque você precisa de profissionais. E se as empresas de eventos dispararem a querer, você vai ter pessoas treinadas para atender os surdos? Não, o surdo é o teu foco final. Mas no pitch a gente não vai deixar direcionado para só para quem se interessar na área. Para os dois. Sempre foca qual é o teu público-alvo. Se você estiver falando com investidores, o olhar é outro. Quando você estiver falando com pessoas que você quer que se inscrevam para o curso de Libra, é outro vocabulário. Sendo a banca para avaliadores, a gente deveria mostrar o potencial, então, né? Talvez. Exatamente. Falar dos três mercados. Sim. De algum jeito, primitinho, mas Digamos assim, prioritariamente, mas você não vai deixar os outros de fora. Você pode separar para atender esse público com esse olhar, para esse aqui com esse olhar, para atender a legislação que está essa, né? Porque o surdo mesmo vai se beneficiar do fluxo. eu tive que espremer Um pouco de cada. Prioritariamente, você vai entender, porque a hora que você apresentar o resto, você vai ter que fazer 3 o tempo todo, para todo mundo. Então, você fala, tem esses 3 públicos, com um olhar assim, assim e assado. Lembrando, a sua apresentação, o seu slide, precisa contemplar isso. Leveza e somar com a tua fala. E lembrando também, Ana, que vocês sempre têm que lembrar que a pessoa não conhece o produto de vocês, ela não faz ideia. Exatamente. Então, quanto mais simplificada for a linguagem para explicar aquilo que você tem como produto, melhor vai ser absorvido para aquela pessoa que está te ouvindo. Né? Não precisamos falar sobre as propriedades do produto. Nós precisamos falar do benefício. Sabe a diferença entre falar sobre vantagem e benefício? Tadã. Vou dar um exemplo do cotidiano. Cafeteira elétrica, quem tem? Qual é a vantagem de ter uma cafeteira elétrica? Você pode botar o café para fazer e tomar banho. Está lá quentinho. Qual é o benefício? A utilização tem café. Ele tem filtro de papel que depois você pega e joga no lixo. O benefício é o que você ganha com aquilo. A vantagem é o café, é o produto final. O benefício é, eu pego o filtro de papel e jogo fora, não tenho que ficar lavando. Eu lavo a cafeteira depois, mas eu vou lavar o filtro de café. Esse é só um, mas você pode ver os outros, porque cada um vê de um jeito. Eu vejo assim, eu pego o saquinho, assim que esfriou, eu jogo fora. Tranquilo? Tranquilo. Vantagem, café quentinho, feito na hora, eu não preciso ficar cuidando para ver se ele ferveu, e ainda por cima descarto o filtro de papel. Se eu não quiser deixar ali para tirar uma mosquinha, porque funciona, né? Perfeito? Fechou? Então, agora, gente, para vocês, essa é a Ana Carla. Se recria a todo momento. Você precisa fazer isso. Você precisa se olhar, se apresentar, conversar. Comece a treinar amanhã com todo mundo que você conversa. Veja se a sua conversa tem lógica, faz sentido e ajuda o outro a ter retorno. A gente faz isso todo dia. Tá certo? Então, esse é o meu Insta. Eu estou por lá também. Fora que eu estou com vocês também, lá no grupo da trilha. Tá joia?
Contribuiu? Fecharam? Lembre-se, a sua apresentação tem que conversar com a sua fala. Tá? Teste, se tiver alguma dúvida, manda, que eu sou boa de perguntar. E agora? Tá certo? Ok, Vinícius? Muito obrigada. Gente, que aula hoje, né? Muito bom, né? Só para reforçar aqui, gostaria de agradecer ao Sebrae, né, que nos auxiliou nessa questão de ceder a Ana para estar presente aqui hoje nessa palestra. Muito importantes parceiros nessa nossa trilha, tá? Então a gente tem vários parceiros durante essas oficinas, né? É muito importante enfatizar também, Ana, que vocês fazem parte da comunidade. Então hoje a gente está aqui com a Carla, que é a nossa área ecossistema. Tem uma comunidade de pessoas, de startups, enfim, que movimentam aqui o município. Então lá você pode encontrar ajuda de alguma pessoa. A gente falou tanto da equipe, às vezes não encontra a pessoa, né? Então lá você consegue encontrar alguém, de repente você consiga fazer uma parceria que possa trabalhar em conjunto com você. Enfim, ou pessoas como a Ana, que também faz parte da governança do ecossistema, que você pode trocar uma ideia, perguntar como é que está esse projeto, se está indo no caminho certo, se não está. Assim como a Ana, tem vários outros atores que podem ajudar vocês, né, enfim, desenvolver o seu projeto e chegar num MVP consistente, né? Muito obrigado pela presença de hoje, uma boa noite a todos, bom retorno para casa. Obrigado, pessoal.